A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Porque onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Bendito do Senhor sejais vós, por estar humanamente para com o vosso Senhor, para com Saul, pois sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu os recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jerel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente. A casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levanta-se os moços e batem-se diante de nós. Respondeu Joabe: E levante-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada no lado. Caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua naquela peleja naquele dia. Porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo na terra. E como
me avistaria o rosto a rosto com Joabe, teu irmão. Porém, recusando ele desviar-se, Abner feriu o abdômen com a extremidade inferior da lança e lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. E todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, pararam. Porém, Joabe e Abissai perseguiram Abner e pôs-se o sol quando chegaram, e eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giar, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram à terra de Abner, e cerrado numa tropa, puseram-se em sumo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em redor ao povo e ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os reis de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, dentre os homens de Abner, e a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura do seu pai, o qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E assim finalizamos o capítulo 2 no livro de 2 Samuel. Fique com Deus, fique na paz.